Vai escrever o seu artigo científico e não sabe por onde começar? Fica em dúvida qual é o melhor tipo de artigo que se adequa à sua pesquisa? Ou não sabe qual é a estrutura que esse artigo deve ter? Então não deixe de assistir esse vídeo e confira dicas super importantes que nós temos hoje para você. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde, e faço parte do canal Seja PhD, Desmistificando a Pós-Graduação. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é um artigo científico, quais tipos de artigo científico existem e para que tipo de pesquisa eles se destinam, qual estrutura esses artigos devem ter e como escrever a seção Contribuições do autor. Mas o que significa um artigo científico? Bem, um artigo científico nada mais é do que um texto que possui uma estrutura específica, onde você vai escrever, além da teoria do seu trabalho, quais foram os dados, os resultados que foram obtidos com essa pesquisa. Os artigos científicos, eles são de vários tipos. Na área da saúde, existem 3 tipos que são mais comuns. São eles: os artigos originais, os artigos de revisão e também os artigos de relatos de caso. E por que eles são importantes? Bem, esses artigos, eles documentam todas as pesquisas, todos os experimentos que são realizados, e aí quando são publicados, eles ficam à disposição de pessoas do mundo inteiro, que podem pegar esse trabalho e então reproduzir. Uma vez que a sua teoria ela é testada e comprovada por outras pessoas e resultados semelhantes, eles começam a ser obtidos, aquela tecnologia ou aquele produto que foi previsto no seu trabalho, ele começa a chegar cada vez mais perto, de ser usado pela população, porque ele termina sendo comprovado, em outras situações, em outras regiões. Então, você pode se perguntar o que eu preciso fazer, o que eu tenho que saber antes de escrever um artigo científico. Bem, a minha sugestão é que a primeira coisa que você faça, além de realizar lá a sua pesquisa, depois que você já tiver os seus dados prontos, você olha para eles e vê em que tipo de artigo é que ele vai se encaixar, certo? Então, isso vai ser super importante para você definir qual é a revista, qual será a melhor revista que vai ser uma possível candidata a aceitar o seu trabalho para publicar. Além disso, é importante que você observe também os artigos mais recentes da revista. Lá você vai observar a estrutura que o trabalho deve ter, mas não se atente só aos artigos mais recentes. Observe também a instrução para os autores que tem no site de todas as revistas. Então, observe esses artigos mais recentes e veja como que eles usam, quais são os artifícios linguísticos que eles usam para chamar a atenção do leitor. Será que essa é uma revista mais tradicional, onde as pessoas escrevem com uma linguagem mais técnica, mais metodista, onde ele vai dizendo eu fiz isso, obtive isso? Ou será que ele é o estilo dos artigos que foram recentemente publicados? Será que eles falam mais assim, de forma chamativa, de uma forma mais revolucionária, que prende a atenção do leitor? Então isso vai ser importante para você também saber como escrever o seu artigo. Então é muito interessante que você olhe os seus dados, veja em que tipo de artigo ele se encaixa, qual seria uma revista bacana que você gostaria de mandar o seu trabalho, e então veja como que outros trabalhos fazem para que você faça na mesma pegada. Dessa forma você vai ter um passo à frente, uma chance ainda maior de ter o seu artigo aceito naquela revista, que nós sabemos que não é uma missão fácil, mas também não é impossível. Agora vamos ver que tipo de artigos são esses. Um artigo original é aquele que foi originado de uma pesquisa. Que tipo de pesquisa? Pode ser pesquisa originada de experimentos em laboratórios, ou então da avaliação de questionários, do acompanhamento de pacientes, ou até mesmo da observação de um problema ao longo de um tempo determinado, tá? Perceba que aqui nós vamos ter um resultado inédito, ou seja, vai ser a primeira vez que esse resultado ele vai ser observado.
até porque nunca antes foi feito um experimento desse tipo. Esse tipo de pesquisa é que caracteriza um artigo original. O artigo de revisão vai ser aquele que vai reunir informações ou de artigos originais ou então de patentes. Os artigos de revisão, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser artigos de revisão sistemática ou podem ser artigos de revisão narrativa. Quando a revisão ela for sistemática, o que vai acontecer? Você vai ter uma pergunta de pesquisa e você vai fazer uma busca sistematizada nos bancos de dados para conseguir todos os artigos que vão possivelmente responder a essa pergunta, tá? Algumas revisões sistemáticas, elas podem ser finalizadas com uma meta-análise, que é, na verdade, uma análise estatística desses artigos que foram encontrados e ela vai dar uma resposta, né? Uma resposta estatística. Então, por exemplo, se a pergunta de pesquisa da sua revisão sistemática foi sobre estratégias terapêuticas para determinada doença, tá? Então, a sua meta-análise, provavelmente, ela vai conseguir dizer, dentre aqueles artigos analisados, qual seria, então, a melhor estratégia terapêutica. Já as revisões narrativas são aquelas que vão dar um panorama sobre determinado tema, mas elas não têm uma estratégia de busca específica. Já os relatos de caso são aqueles artigos que vão tratar ou de um método de diagnóstico novo, ou então de uma doença que nunca foi estudada, ou até mesmo de uma estratégia terapêutica inovadora, mas eles são realizados normalmente para um paciente. Por conta disso, você não pode extrapolar a resposta que um paciente teve para toda uma população. Em função disso, esses artigos de relato de caso normalmente são publicados em revistas de baixo fator de impacto e que também eles possuem uma baixa evidência científica, mas eles são muito importantes porque eles vão deixar um alerta para que estudos maiores venham com um número muito maior de pacientes e então comprovem aquela teoria. Já as séries de casos, elas são aqueles artigos que vão relatar casos de poucos pacientes, não apenas um. Um é relato de caso. Série de casos, normalmente você trabalha entre 3 e 5 pacientes e aí vai fazer o relato desses pacientes. Dentre esses trabalhos, as revisões sistemáticas com meta-análise são aquelas que possuem uma maior evidência científica, porque elas vão juntar, vão unir todos os artigos originais que foram realizados dentro daquele tema em condições experimentais muito parecidas e controladas, permitindo que uma análise estatística, abre parêntese, meta-análise, fecha parêntese, ela pode ser realizada de modo a gerar um resultado que um artigo original sozinho ele não vai conseguir. De forma geral, esses artigos de revisão sistemática com meta-análise, eles são publicados em revistas de elevado fator de impacto e são utilizados também tanto para escrever como atualizar as diretrizes terapêuticas de determinadas doenças. Além disso, os artigos de revisão, eles são excelentes para você escrever, tomá-los como base para escrever outros textos acadêmicos, como introdução ou mesmo revisão de literatura, de TCC, dissertação, tese, projeto ou até mesmo outros artigos científicos. Por quê? Porque eles possuem dados muito atualizados das melhores publicações de artigos originais dos últimos tempos. Ademais, eles são ótimos para você estudar sobre determinado tema, muito melhor do que você pegar vários artigos originais, porque aí você vai ter que ficar construindo o conhecimento. Na revisão de literatura, você já tem ali tudo pronto, então eles são excelentes bases para isso. Mas observe, são excelentes bases. Você não pode pegar uma revisão sistemática, por exemplo, e começar a jogar todas as informações dela lá na sua revisão de literatura ou introdução, porque isso é plágio e a gente já sabe que plágio é crime, então fique ligado. Use como base, use para você estudar, para você ter conhecimento e com as suas palavras você escrever os seus textos, tá? A gente tem também um vídeo
só explicando uma técnica infalível para você escrever a sua revisão da literatura. Eu vou aproveitar e vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do nosso vídeo de hoje para você ver como você pode usar outros trabalhos para construir a sua própria revisão de literatura. Diante de tantos tipos de artigo, você pode estar se perguntando como fazer para identificar a que tipo de artigo aquele trabalho lá pertence. Então, uma dica infalível para isso é na hora que você pegar o artigo, você ir logo na metodologia. Lá, a depender de como o trabalho foi realizado, qual foi o passo a passo que foi seguido, você já vai conseguir identificar qual é o tipo de artigo que ele é, né? Então, se foi um artigo original, normalmente ele vai mostrar lá um procedimento experimental, se foi solicitado o comitê de ética, né? Se foi realizada uma pesquisa em bancada ou acompanhado algum paciente, você vai ver o passo a passo e vai saber que ali é o artigo original. Se for um artigo de revisão, você já vai observar que lá na metodologia vai estar escrito que os artigos eles foram selecionados nas bases de dados tal. Aí você já vai ver que ali é um artigo de revisão. Ou se for um relato de caso, você vai ver que só foi analisado um paciente. Se foi uma série de casos, foi realizado um acompanhamento com pouquinhos pacientes, entre 3 e 5. Além disso, alguns artigos, antes do título, já vem escrito lá em cima, artigo de revisão, ou então artigo original, ou relato de caso. Então essas são ótimas dicas para você conseguir identificar qual é o tipo de artigo que você está lendo. Então exercite fazer essa identificação dos tipos de artigo à medida que você vai lendo outros trabalhos. Assim você já vai pegando a manha de rapidamente identificar qual é o tipo de artigo que você está lendo. Agora a gente vai observar qual é a estrutura que cada tipo de artigo ela necessariamente precisa ter. O que é que tem que ter um artigo original? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que escrever o título, né? O título ele precisa ser bem chamativo. Então, não usa muito aqueles títulos falando bem metodologicamente como é que foi a sua pesquisa. Por exemplo, na nossa área de tecnologia, a gente sempre costumava escrever desenvolvimento e caracterização de tal. É melhor que você coloque um título mais chamativo, por exemplo, sei lá, nanopartículas melhoram o câncer. Bem assim, para chamar a atenção do leitor. Depois do título, nós vamos ter os autores. Nos autores, é importante que você coloque, organize os autores na ordem de importância que eles tiveram no trabalho. Como assim? Quem foi que escreveu a maior parte do trabalho? Essa pessoa vai ser o primeiro autor. Depois, a segunda pessoa vai ser aquela que chegou também bastante junto na escrita do trabalho. E aí, na sequência, você vai colocando de forma decrescente aquelas pessoas que ajudaram, por exemplo, na realização de experimentos, o acompanhamento de pacientes, aplicação de questionários, tá? E no final você vai colocar, normalmente, os professores, né? Normalmente não, no final você vai colocar os professores que ajudaram no trabalho e, por último, o seu orientador. Depois dos autores, a gente vai ter as afiliações. Nas afiliações, você vai colocar de que departamento é cada autor, departamento ou faculdade, laboratório, cidade e normalmente o país, né, que é Brasil. Então, nessa sequência que você vai colocar. Depois das afiliações, nós temos o autor correspondente, que são os dados da pessoa que vai submeter o artigo e que vai ficar, em contato tanto com a revista quanto com o seu e-mail disponível para que outras pessoas que precisem ter acesso a mais dados da pesquisa. Normalmente, o autor correspondente termina sendo o orientador, tá? Depois do autor correspondente, nós vamos ter o resumo. No resumo, é importante que você entre nas instruções para o autor da revista e olhe lá quantas palavras tem que ter o resumo, tá? E aí você não pode exceder esse número de palavras. E o resumo você tem que escrever ele destacando os pontos fortes da sua pesquisa. Porque uma pessoa que for ler o trabalho, antes de ler o trabalho, ela vai ler o resumo. E se o seu trabalho, como aqui a gente está falando dos artigos originais, para ele ser incluído em uma revisão sistemática, você tem que ter também um bom resumo que fale bem do seu trabalho. Então vamos lá. Você vai ter que escrever
na quantidade de palavras que a revista disser, realmente um resumo do trabalho. Vai ter que ter introdução, metodologia, né? Tererê, tererê. Então, na introdução, você vai fazer uma introduçãozinha de umas 2 linhas, né? Só dando a problematização da sua pesquisa. Depois você já diz qual foi o objetivo. Em seguida diz quais foram, né, os passos que você fez, ou seja, qual foi a metodologia utilizada. Depois você mostra os principais resultados, né, obtidos, aqueles pontos bem fortes da sua pesquisa. E então você fecha, né, com a conclusão, respondendo lá ao seu objetivo. Depois do resumo, você vai fazer a introdução. Ou melhor, antes da introdução, eu vou fazer só uma ressalva aqui do resumo, que é importante que o resumo você só escreva ele quando você já escreveu todo o artigo. Então você escreve todo o artigo, parou, acabou de escrever, lê ele na íntegra, para então escrever o resumo, porque aí você vai conseguir escrever ele de uma forma bem mais rápida, né? E com mais coerência, chamando bem a atenção do leitor. Agora, introdução. Na introdução, você vai dar a problematização, né? Você vai lá vender o peixe. Por que a sua pesquisa é importante? Então, é importante que você diga qual é o problema, né, que a sua pesquisa resolve. O que já tem? Quantas pessoas esse problema atinge no mundo e no Brasil? Quanto que se gasta com esse problema? Quais são as soluções que já existem para resolver esse problema? Quais são as principais limitações dessas ferramentas que já são utilizadas? Porque aí você já abre o caminho para dizer, por isso, né, nessa pesquisa vai ser realizada, tal. Aí você já finaliza a introdução dizendo qual é a sua proposta de pesquisa, né, já junto com o objetivo. E então você entra na metodologia, onde você vai dizer o passo a passo, exatamente o que foi que você fez para obter os seus resultados. Na seção resultados de discussão, você vai precisar olhar nas instruções para os autores se elas vão ser juntas, né? Algumas revistas, elas deixam você escrever resultados de discussão de forma conjunta. Outras preferem que você faça separado, só resultados e depois discussão. Outras deixa livre, ela aceita das duas formas. Quando ela aceita das duas formas, eu prefiro fazer resultados de discussão de forma conjunta. Por quê? Porque eu acho que fica mais dinâmico, as minhas ideias, elas se correlacionam melhor quando eu faço dessa forma. E então, colocou lá, né, no seu resultado de discussão, além de você colocar o seu resultado, é importante que você discuta criticamente, tá? O que aquele resultado ele quer dizer? Qual é a importância dele na sua pesquisa? E confrontar com outros dados da literatura. Não é só colocar, o meu resultado foi X, que está de acordo com fulano, fulano e fulano. Dessa forma está errado, porque nem você está falando criticamente da sua pesquisa, nem você está também confrontando, você está dizendo que já existem trabalhos que confirmaram aquele resultado, mas você sequer está dizendo quais foram esses resultados deles, para que o seu leitor compare se realmente o seu está parecido com o dele, tá? Então tenha esse cuidado no resultado de discussão. E na conclusão você vai responder o objetivo e colocar os desafios e perspectivas, né, que essa pesquisa ela termina abrindo. Depois você vai ter uma sessão de agradecimentos, e aí é importante que nos agradecimentos você realmente agradeça corretamente a todas as instituições que direta ou indiretamente contribuíram para a sua pesquisa. Nós temos um vídeo só sobre agradecimentos e ele é muito importante. Eu recomendo fortemente que quando você assistir esse vídeo de hoje, você depois dê um pulinho lá no link que eu vou deixar na descrição ou no card aqui no vídeo, para ver como escrever corretamente os agradecimentos. Depois você vai escrever os conflitos de interesses, então a maioria das revistas pede que você escreva uma seção conflito de interesses, que é na verdade para você explicar que os autores do trabalho, né, aqueles dados lá, eles são realmente originais da pesquisa, eles não são tendenciosos para agradar nenhum dos autores do trabalho, tá? Ele é um trabalho sério. Então normalmente é só uma frasezinha assim, os autores declaram que não existe conflito de interesses. Depois, você vai ter, então, as referências, né? Nas referências, você vai precisar novamente olhar as instruções para os autores para ver qual é o estilo de referência que eles usam. E nós temos também um vídeo só sobre gerenciadores de referências, que eu também recomendo fortemente que você assista, porque vai te ajudar bastante a organizar as referências do seu artigo científico. E o que tem que ter um artigo de revisão? Bem, em um artigo de revisão,
Seja uma revisão sistemática, com meta-análise, só sistemática ou só narrativa, você vai precisar ter também um título, né, que chame a atenção do leitor, você vai ter os autores, vai ter a afiliação dos autores, depois você vai ter autor correspondente, que normalmente é orientador, depois você tem o resumo, que eu recomendo que você escreva depois que você terminou de escrever o artigo inteiro. Em seguida você vai ter a introdução, e aí, a depender do tipo de revisão, você pode ter ou não metodologia. Se a revisão ela for narrativa, normalmente não tem metodologia. Você já vai começar a inserir os tópicos importantes do seu trabalho, né? Os temas mais importantes que precisam ser abordados na revisão. Se ela for sistemática, precisa ter a metodologia. E aí você vai dizer exatamente quais foram as bases de dados que foram utilizadas para encontrar os artigos, qual foi a estratégia de busca que foi utilizada, né? Se teve meta-análise, vai dizer qual foi o programa de computador que você usou, como que foi feita. E aí, nos resultados de discussão, normalmente você vai ter uma tabela para a revisão sistemática. Você vai ter uma tabela, né, dos principais aspectos observados nos trabalhos, e vai ter também uma parte escrita mostrando que resultados foram esses e discutindo esses resultados. Depois você vai ter uma conclusão, né? Se teve meta-análise, você vai também colocar os dados da meta-análise e vai dizer então qual seria a melhor estratégia para responder a sua pergunta de pesquisa. Então, se você tem uma revisão sistemática com ou sem meta-análise, você vai ter que explicar exatamente na metodologia tudo o que aconteceu e vai ter também um resultado de discussão e uma conclusão. Se a revisão ela for narrativa, você vai ter uma introdução, mas não vai precisar ter as outras partes, porque as outras partes vão ser, na verdade, tópicos já do seu tema. Então, sei lá, vou falar de uma doença, aí eu falo na introdução a minha problematização, depois eu vou dizer o que é a doença, quais são os tratamentos que já existem, quais são os tratamentos mais revolucionários, quais são os métodos de diagnóstico, enfim. Então, veja que não tem metodologia específica, tá? E aí, na sequência, você vai ter agradecimentos, também importante, né? A gente tem um vídeo só sobre como agradecer corretamente. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí vai falar também dos conflitos de interesse, se os autores tiverem conflitos de interesses para escrever essa revisão. E depois as referências, né? E isso vai ser também padrão. Já um relato de caso, ele vai precisar ter um título, né, também que chame a atenção do leitor, vai ter que ter os autores, as afiliações dos autores, o autor correspondente, o resumo, depois você vai ter a introdução, né, onde você vai apresentar lá o caso, né, a problemática, na verdade, do caso. Aí depois da introdução, é importante, você vai ter um item chamado relato do caso, e aí é onde você vai escrever as siglas, né, do paciente, as iniciais do paciente, quantos anos ele tinha, né, qual era a condição de saúde dele, se você obteve a permissão dele para escrever aquele relato e publicar aqueles dados, e depois vai escrever o passo a passo de tudo que foi realizado para chegar nos seus resultados. E então você vai ter uma seção resultados de discussão, depois vai ter uma conclusão, né, agradecimentos, conflitos de interesses e referências. Perceba que a estrutura geral dos diferentes tipos de artigo, ela parece ser muito semelhante, né? Mas veja que existem particularidades para cada tipo de artigo, principalmente quando se trata, né, de artigo de relato de caso e também de artigos de revisão, a depender do tipo de artigo. Existem ainda algumas revistas que pedem que você escreva lá no final, depois da conclusão, as contribuições dos autores. Não são todas as revistas, mas algumas pedem. E quando ela pede isso é obrigatório, claro que você precisa fazer. Então, lá nas contribuições para os autores, o que é que você vai escrever? Você vai colocar as iniciais de cada autor. Por exemplo, o meu nome é Paula dos Passos Menezes. Então, as minhas iniciais vão ser PPM. Então, por exemplo, se eu fui a primeira autora é porque eu escrevi o artigo. Então, vai ter lá, PPM escreveu o artigo. Fulano de tal fez os experimentos. Fulano de tal leu o artigo. Fulano de tal orientou a condução do trabalho. Pronto. Então, isso é as contribuições
para os autores. É um item bem simplesinho, mas que muita gente termina não sabendo, porque nem toda revista cobra e aí acaba ficando com dúvida. Eu vou deixar aparecer aqui em algum lugar desse vídeo um exemplo já em inglês de como tem que ser escrita a contribuição dos autores. Então, só reforçando, né? Sempre que você for escrever o seu artigo, não esqueça de olhar as instruções para os autores, porque todas essas informações que a gente viu hoje estão lá nas instruções para os autores. Além disso, é importante você conferir o escopo da revista e ver se o seu trabalho ele vai ser, aceito ali, porque ela vai dizer qual é o escopo, qual é o tipo de trabalho, o tipo de informação que ela costuma publicar. Muito importante também olhar como os artigos recentes que foram publicados ali naquela revista, eles foram escritos, para você já ir no mesmo bonde, né? E aí ter uma chance maior de publicar o seu trabalho. E outra dica super importante. Se você tem dificuldade em escrever os seus artigos em inglês, a gente tem também um vídeo bem bacana só dando dicas sobre como escrever o seu artigo em inglês. Eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição ou no card do nosso vídeo de hoje e você vai ver dicas maravilhosas para não ter mais desculpas de não escrever o seu artigo em inglês. Então, resumindo, né? Terminou a sua pesquisa, vai escrever o artigo. Antes de qualquer coisa, olha os dados da pesquisa, vê quais são os resultados que você tem, observa, né, qual vai ser o melhor tipo de artigo que vai ser útil para encaixar lá os seus resultados. Olha as instruções para os autores da revista que você escolheu para publicar o seu trabalho. Eu oriento que você já escreva o seu artigo pensando em uma revista, já escreva no formato dela, né, seguindo o estilo de referência, número de palavras de resumo, pegando aquela dica maravilhosa que eu dei, que é de conferir como que os outros autores eles costumam chamar a atenção do leitor, isso é importante. E também é super importante que você cite trabalhos daquela revista. Na hora que o revisor for revisar o seu trabalho, ele vai verificar se você leu os artigos daquela revista, se você citou os artigos, se você citou aqueles trabalhos mais importantes da área. Tudo isso é visto também na hora que a gente vai fazer a revisão de um artigo, tá? Fique ligado! E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda tem alguma dúvida sobre os tipos de artigo científico? Ou de como escrever o seu artigo científico? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, também deixe seu feedback, né, aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz de ouvir a sua resposta. Além disso, aproveita para deixar o seu gostei aqui no nosso vídeo, ativar as notificações para receber os nossos vídeos todas as quintas, compartilhar com aquele seu amigo que também precisa dessa informação. Até a próxima!